pacto, irmãos, era algo que não podia ser quebrado. Como hoje a gente faz um pacto, né? Um contrato, mês que vem já está quebrado. Né? Você faz um contrato de aluguel, não paga aluguel. Você faz um contrato de compra e venda, não cumpre. Mas naquele tempo, irmãos, um contrato, um pacto não poderia ser quebrado. Se quebrasse, Deus vinha e agia sobre aquele que quebrou. O pacto era feito assim, irmãos. Eles pegavam um animal, cortavam o animal no meio, matavam o animal, cortavam no meio, sangue derramado. Tem que ter sangue no pacto. Então os dois, se nós estávamos fazendo o pacto, passavam pelo meio daqueles dois pedaços. Então separava o animal, normalmente um cordeiro, cabrito, e eles colocavam em duas partes, e os dois passavam pelo meio. Ele falou, aquele que quebrar o pacto vai sofrer as mesmas consequências do animal. O pacto não poderia ser quebrado. Era muito rigoroso. E aconteceu isso com os dois. Então eles fizeram um pacto. Davi e Jonas fizeram um pacto dessa maneira. E o que aconteceu? Aconteceu que esse Jonas teve um filho chamado Mefibosete. Esse filho, irmãos, é você. Porque Jonatas, irmãos, é filho do rei. Sabe quem é filho do rei? Jesus. O simbolismo aqui é que Jonatas representa hoje, na nossa pregação, Jesus. Jesus. Jesus teve um filho chamado Mefibosete que era aleijado. E se você falar que você não é aleijado, eu vou provar que você é aleijado. E eu também sou. Pecado. Pecado. O aleijamento aqui, irmãos, não sei se a palavra está certa, ele representa o pecado. Aquele Mefibosete ali, ele não conseguia andar. Aleijado. Ele não tinha a vida normal. Aleijado. Ele caiu. E vai dizer que você também não caiu em pecado? Você é um Mefibosete hoje. Mas tem promessa. Glória a Deus. Aleluia. Jonas era filho do rei. Jesus é filho do rei. Eles fizeram um pacto. Deus e Jesus fez um pacto. E Jesus falou assim, Pai, todos que você me deu, ninguém se perdeu. Nós temos um pacto. Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Jesus e Deus não são duas pessoas, né? É um só. Porque o pacto era muito bem feito. Então ele disse, tudo que é do Pai é meu. Tudo que é meu é do Pai. Esse é o pacto. Então você hoje representa Mefibosete, caído. Não consegue andar direito. Você é um pecador. Eu também sou. Nós somos aleijados e precisa de recuperação. Então há uma promessa aqui de recuperação. E você vai ver. Se você entender isso, você vai se alegrar hoje. Mefibosete, você. Você não vai esquecer, né? Se você tiver um filho e achou esse nome bonito, pode colocar. Mas se não quiser, não precisa. Nós vamos começar a pregação agora. Agora que você sabe de tudo, né? Já contei o segredo aí. Você é um aleijado. Você concorda? Ou você não tem pecado nenhum? Você anda direitinho. Esse Mefibosete, irmãos, e esse Jonatas, ele era de uma cidade chamada Lodebar. Lodebar. Eles moravam lá. Sabe o que quer dizer Lodebar? O Velho Testamento você tem que conhecer isso. Lodebar é a terra de desamparado. Esses que moravam lá, irmãos, Mefibosete, Jonas, eles eram desamparados. Era pessoa não benquista. Era pessoas que tinham problemas. Era uma cidade desamparada. Uma cidade que não tinha o que nós temos hoje. Não tinha amparo. Era uma cidade que eles não queriam morar. E eles teriam que sair. Então, o tema dessa mensagem, na realidade, é Lodebar, nunca mais. Amém. Morar na cidade nunca mais. E Deus está dizendo que algumas pessoas aqui, todos nós, hoje, enquanto não terminar a pregação, nós estamos morando numa cidade chamada Lodebar. Você é desamparado, aleijado. Você vê se aleijado tem alguma virtude?
quebra seus 2 pés e começa a andar na rua para ver o que fazem com você. Não te dá nem lugar, irmãos. Não te atende bem. Você é um aleijado. Você é desclassificado. É isso que Deus está falando. Mas Ele promete tirar hoje você de Lodebar. Na cidade chamada Lodebar. Lodebar, se você entender a palavra, nunca mais. Que eles foram tirados de lá. Todos concordaram ou já entenderam até aqui? Porque nós vamos ler outro texto. Aqui você sabe que você é Mefibosete, que você é filho de Jonas, que representa Jesus, você é um filho dele, que caiu em pecado, tropeçou, caiu, e que agora você tem um pacto. Houve um pacto, você faz parte do pacto. Porque Davi falou assim: ó Jonas, se você morrer como morreu, você vai ver no outro texto, ele falou: eu vou cuidar da sua família. É pacto. É pacto. Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas o que aconteceu? Deus fala assim: eu vou cuidar dos seus filhos. Até que você, acho que já foi muito claro, né? Esse é o pacto. Lá no céu houve um pacto. Deus e Jesus. Ele falou assim: a hora que você morrer, eu vou cuidar dos seus filhos. Vamos passar para outro texto, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 a 7. É a mesma situação. E disse Davi: agora, irmão, Davi é o rei. Agora ele já assumiu o trono. Saul morreu. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonas? Permanece aí, Evaristo. Permanece lá. Olha a pergunta de Davi, que fez o pacto com Jonatas. Ele está dizendo assim: será que tem alguém ainda que é da família de Saul, para que eu faça bem por amor de Jonas, que eu fiz um pacto com ele? Será que tem alguém? Eu quero saber, porque eu quero ajudar ele. Então passa agora. Número 2. E havia um servo na casa de Saul, um empregado, cujo nome era Ziba. E o chamaram, porque ele deve saber, né? Vamos chamar ele para ver. Chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei Davi: és tu Ziba? E ele disse: sou servo teu. Eu faço o que você pedir, sou servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então foi identificado ele. E disse o rei: onde está? Onde está ele? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, porque nem casa tinha, filho de Amiel, em Lodebar, na cidade de Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar. Tirou de lá, número 6. E vindo Mefibosete, olha você aí, e vindo, saiu de Lodebar, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que é filho de Saul, a Davi, se apresentou a Davi, se prostrou, olha irmão, se prostrou com o rosto por terra, diante do rei, e se inclinou. Então disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não tenha medo, porque o pessoal que ia morrer, né? Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, que eu fiz um pacto com ele, seu pai. Fiz um pacto com seu pai, que é Jesus. E te restituirei. Irmão, se você não perceber agora, então não valeu a pena servir. Eu vou te restituir todas as terras que Saul perdeu.
Aleluia. Teu pai, chamava de pai, né? O avô é o pai. Chamava-se dessa maneira, né? E tu de contínuo, sempre comerás pão à minha mesa. Glória a Deus. Na mesa do rei. Agora eu vou ler novamente. Depois vamos ter mais 2 versículos. E disse-lhe Davi: não tenha medo, Mefibosete, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. Fiz um pacto com teu pai. E te restituirei todas as terras, tudo que foi perdido da sua família. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Vamos passar agora. Até aí? Ah, tá. É que tem. Então você pode colocar o número 8? 9. Que tem uma palavra que vale a pena. Então você inclinou, o Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Não, então fica até aí só. É isso que eu queria passar para a igreja. Então Mefibosete falou bem isso para o rei. Queria ajudar ele. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado? Porque lá em Lodebar não olhava para ele. Para ter olhado para considerou um cão morto, como eu. Irmãos, eu coloquei aí para chamar a atenção de algumas pessoas que falam assim: eu recebi Jesus, ele é meu pai, ele tem um pacto, então eu sou filho, herdeiro, mas eu sou um João ninguém. Você já falou isso? Não sei nada, não posso fazer nada, não sou nada. Irmãos, é a mesma situação. Ele falou assim: o Senhor é rei, o Senhor vai olhar para mim, estou aqui como um cão morto? Sou nada, sou morto. Lá na minha cidade ninguém me admirava em nada, e ninguém me ajudava em nada. Eu era um escondido. E você vem dizer que vai recuperar todas as terras do meu pai, e que eu vou comer pão na sua mesa, mesa do rei, de contínuo, sempre, todos os dias, comendo comida junto com o rei. A comida do rei é a mesma. Ele falou: não é possível, eu sou um cão morto, não posso nada. Vai me aceitar assim? É o que Deus está falando para a igreja hoje. Você é considerado um cão morto. E Deus está dizendo assim: ó, você vai ser como eu. Você vai sentar na mesma mesa que eu. Você vai comer a mesma comida que eu como. Preparado para mim. Meus servos vão preparar. E você vai comer junto comigo. Todos os servos vão cuidar de você como se fosse o próprio rei. É isso que Deus está falando. E vou restaurar o que você perdeu. Amém. Irmão, só se você não quiser mesmo. Vou devolver para você o que você perdeu. Aleluia. Onde você perdeu o dinheiro, irmão? Onde você perdeu? Tudo que você perdeu era seu. Por que você perdeu? Porque tem um inimigo que tirou de você. Você não perdeu porque você quis. Você foi levado a perder. Mas o pacto que seu pai fez, Jesus, fez com Deus, ele falou assim: eu vou restituir tudo. Posso restituir. E você vai ficar comigo, comendo pão na minha mesa. Agora todo mundo de Lodebar vai olhar e vai ver uma coisa diferente. Porque lá não te dava atenção. Lá você não era ninguém, João ninguém. Mas agora vão olhar para você e ver que você está sentado junto com o rei. Glória a Deus. Isso não é qualquer um que faz. Não é qualquer um, irmão, que tem esse privilégio. Você deveria dar glória a Deus todos os dias por esse motivo. Aleluia. Que Deus permite que você, aleijado, cão morto, considerado nada, João ninguém, sente na mesa do rei. E você hoje está sentado na mesa do rei, comendo o alimento dele, palavra dele. E ele vai restituir tudo que foi perdido, irmãos. Você imagina, eu sei quanto eu perdi, ou mais ou menos, né? Quanto perdi por não ter esse pacto firmado. Quanto perdi porque não tinha aceitado Jesus. Ainda ficava atrás de Maria, de José, de São Benedito, São isso, São aquilo, e vela e rosário.
Irmãos, perdi. Foi o tempo que eu perdi. Quando aceitei Jesus, comecei a recuperação. Glória a Deus. Comecei a tirar assim o lixo, né? Empurrar e ficar só com o pacto. Deus fez o pacto com Jesus, Jesus fez um pacto com Deus e falou: os seus filhos eu vou cuidar. Irmãos, vai vir coisas muito piores que você tem visto. Mas Deus fala na palavra que vai amparar os seus. Glória a Deus. Você não depende de lei terrena. Irmãos, olha, eu vou repetir. Você não está dependendo de lei terrena. Pode vir a lei que você imagine que seja ruim para você. Nós dependemos da lei do céu. Uma lei que não passa. É uma lei que te prometeu. E que não passa, passarão os céus e a terra, mas as minhas leis não vão de passar. Você está firmado numa lei de Deus. Não tema isso que vem. Pode vir quantas leis quiser, cortando isso de você. Vai cortar a sua cesta. Deixa cortar. Deus tem mais do que a cesta. Glória a Deus. É sexta emprego, sexta não sei quantos, né? Tem porção. Você não depende disso. Né? Você tem que deixar dessas coisas pequenas. O que Deus está prometendo para você é recuperação. Sentar na mesa dele. Dessa maneira. Eu vou contar uma ilustração. Essa ilustração foi contada agora, não sei se foi no nosso meio. Ah, não foi aqui. Então vale a pena. Já contei aqui uma vez. Irmãos, 2 missionários eles saíram de trabalho, né? Missões. Aí chegou numa fazenda, onde a casa toda caindo nos pedaços. E ali existia uma família que estava passando assim, de geração em geração. Né? E tinha um avô, tinha um neto, filho, neto, bisneto. E todo mundo ali vivia de uma vaca, somente uma vaquinha, que dava leite, fazia queijo. E eles viviam daquilo ali. Os missionários passaram ali e viram. Ele falou: como que vocês vivem aqui? Ah, nós vivemos da vaquinha. Então a gente tira leite e vai vivendo assim, né? Vende o leite. E estamos aqui, passa ano, mais outro ano, mais outro ano. E tudo bem. Então eles ficaram ali, tomaram leite também. No dia seguinte eles foram embora. Mas quando foram embora, o que estava liderando ali, aqueles missionários, 2, então ele falou assim: nós vamos pegar e fazer uma coisa interessante. Muito interessante, irmãos. Vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer o seguinte: existia um despinhadeiro muito grande, assim, e eles empurraram a vaquinha para o despinhadeiro e a vaca morreu. Irmãos, hoje eu vou empurrar a sua vaquinha. Glória a Deus. Você que está acreditando em miséria, vivendo de miséria. E o que aconteceu? Aquele líder ali morreu e ficou outro, né? Ele resolveu voltar um tempo depois, naquele lugar. Estava passando por lá, falou: eu vou visitar aquele lugar. E chegou lá e começou a conversar. Como que vocês vivem aqui? Ah, a gente vivia aqui de uma vaquinha, né? Mas não sei o que aconteceu. Um dia ela amanheceu na valeta lá, no desespinhadeiro, e morreu. Mas ele viu assim que havia uma mudança. Que agora a casa estava reformada, que agora eles haviam plantado bastante, estavam colhendo bastante, estava feliz, muito próspero. Aí ele falou assim: graças a Deus que aquela vaquinha morreu. Que agora nós começamos a trabalhar e recuperamos tudo. Glória a Deus. Então hoje, irmãos, é o dia de sair da miséria. Aleluia. Hoje eu vou fazer o que aquele missionário fez. Você que vive da miséria, irmãos, só aquele salário, ficando esperando o Bolsa Família. Deus não quer que você seja assim. Ele quer te recuperar. No céu não tem Bolsa Família. Lá não tem miséria, só no inferno tem isso. Essas coisas. Nós vamos empurrar a vaquinha. Pode? Amém. Pode? Amém. Pode? Amém. Então nós vamos fazer isso hoje. Daqui para frente você não pode mais pensar na vaquinha. Você vai trabalhar, você vai receber muito mais do que a vaquinha. A vaquinha tem que ser cortada da sua vida. Não espere mais por miséria, irmãos. É o pai, o filho, o neto, o bisneto, tudo grudado na vaquinha. E a casa caindo nos pedaços.
Então você vai ter uma casa nova. Amém. Mas tem que ter coragem. Empurrar a vaquinha. Sabe o que aconteceu na minha vida quando eu me converti, irmãos? A vaquinha foi pro brejo. Não como eu contei aqui. Mas se você não sabe ainda, eu vou contar. Rapidinho assim, né? Está quase 9 horas. Quando eu me converti, irmãos, eu era sossegado, na vida assim, uma vida próspera. Era sossegado. Eu tinha as condições. Vivia assim, bem, né? Não estava preocupado com conta, não. Estava nessa situação. Quando eu me converti, irmãos, através do pastor titular, ele falou assim: Deus está dizendo que vai tirar tudo de você. Que é mais ou menos como a vaquinha, né? Eu vou empurrar a vaquinha pro despinhadeiro. E eu não acreditava que isso fosse verdade, porque é muito recém-convertido. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, não tinha mais nada. Não tinha mais a vaquinha para tirar leite. E aí o que aconteceu? Ficou daquele jeito mesmo. Fiquei sem nada. Aí começou a cair os pedaços de tudo em casa, né? Irmãos, eu ia evangelizar, não tinha o que comer. Eu vivia se alguém desse alguma coisa. E Deus fechou as portas, né, para me testar. Como que eu viveria sem a vaquinha? E aí acabou comida, não tinha mais nada, tinha que cuidar da família. E aí acabou roupa, não tinha mais roupa. Na minha calça eu não podia pôr dinheiro, não tinha o bolso furado. Você andou de calça, já sabe como que é, né? Você põe a mão, não tem nada. Então não tinha dinheiro, também não tinha problema. Então até aí tudo bem. Não tinha sapato também. Já falei para vocês, eu ia na igreja, irmãos, e eu me ajoelhava com o pé na parede, para ninguém ver o tamanho do rasgo, do buraco. Estou falando em nome de Jesus. Não tinha. Eu tinha 2 camisas só. Aqui, irmãos, estava tudo já comido. Porque quando uma estava lavando uma, eu vestia a outra. Até que naquela época, eu vou contar uma história bem curtinha. Eu usava a camisa número 2, hoje é 4. Então imagina como que era o palito. E aí eu ganhei uma camisa número 5. E não tinha outra para usar, tinha que usar número 5. De 2 para 5. Aqui acho que não tem ninguém que usa camisa 5. Se tiver, pode apontar aí para eu ver o seu tamanho. Então a camisa embaixo vinha para baixo do joelho. A gola, todo mundo foi no circo? Todo mundo já viu? A gola? Eles estavam no púlpito já. Era a minha situação. A vaquinha foi embora. Falou, agora você vai ter que se virar. E eu fui. Desse jeito. Não parei. Até que isso talvez tenha demorado acho que uns 2 anos mais, sem reclamar em nada. Estava boa a salvação. A salvação me alegrava. Tenho salvação, tenho alegria. A geladeira não tinha mais nada, né? Podia até jogar fora a geladeira, não tinha nada para colocar. E aí continuei assim, até que veio essas palavras aqui, que está vindo hoje. Aí Deus começa a falar para mim assim: agora você está preparado, agora eu vou te dar em dobro. Aleluia, glórias a Deus. Agora o bolso não é mais furado, irmão. Vou puxar aqui, ó. Não tem dinheiro, mas não está furado também. É o que Deus vai fazer para você. Ele está dizendo, eu vou restituir tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu. E você vai sentar comigo na mesa, hoje eu estou sentado. Você vai comer pão comigo todos os dias. Aleluia. Foi a promessa de Deus. E hoje eu não estou preocupado. Não estou preocupado com mais nada. Eu estou preocupado com sentar à mesa. E sento. E como todo dia a comida do reino. Aleluia. E minhas coisas estão sendo recuperadas. Ainda eu quero mais, vocês vão ver ainda mais. Porque ele disse que vai recuperar tudo. Então vamos ver. Deus não falha. Aleluia. Deus não mente. E não mente para você também. Se você disse que a sua vaquinha pode ser empurrada, é hoje. Para depois você ter coisas novas, coisas boas, sentar na mesa com o rei, comer junto com ele. Você vai ter servos. Irmãos, quem prepara a mesa não é o rei nem o aleijado ali.
Tem servos preparando. Depois você continuar lendo a história, você vai ver que Mefibosete tinha servos para servir ele. Ora, mas lá em Lodebar não tinha nada. Agora ele tem servos. Tem gente trabalhando para ele, servindo. Um aleijado. Você é aleijado, alguém te servindo, servindo, servindo. É o que Deus diz. Glória a Deus. Todos creem? Amém. Fiquem em pé, que agora é hora. Aleluia.